Em coletivo de imprensa da Operação Narcofluxo, o delegado detalha todo o funcionamento do esquema. Deolane Bezerra é investigada por suspeita de lavagem de dinheiro. Os áudios vazados de Rian SP pelo Fantástico. E a nota publicada pela Choquei. Iremos te atualizar sobre tudo isso no vídeo de hoje. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai trazer atualizações sobre o caso Narcofluxo e hoje eu estou aqui com o Lucas Ciei, que eu quero saber qual que vai ser a meta de likes para mais um vídeo. Salve Bruno Fabio, salve toda a galera aí de casa e hoje a média de likes é 30 mil likes. Mano. 30 mil likes, então o último vídeo pegou 650 mil views, mano. Pô, absurdo, né? Acho que deve estar até com mais, eu vi ontem, na verdade. Loucura, né? A galera tá curtindo se atualizar aqui no canal. Pois é, que envolveu muita gente grande, famosa, né? E a galera... Deixa eu já aproveitar também a oportunidade para, de certa forma, dizer sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui. Vamos fazer aqui uma reação sobre o caso do Rian SP, pose do Rodo e mais a página Choquei, que é uma página bem famosa lá no Brasil. E praticamente estamos aqui a começar mais esse vídeo. Deixe seu like, seu comentário, espero que goste do vídeo. Vou tentar falar pouco neste vídeo. Da outra vez lá no vídeo passado, por acaso que fiz ontem sobre esse caso. Falei um pouco muito, então vou tentar de certa forma falar menos, pausar menos o vídeo e ser mais objetivo relativamente sobre as informações que tem de novo neste caso. Para entender o que tá rolando, né? Então a gente vai trazer atualizações que surgiram nos últimos dias aí. Bom, agora a gente pode falar um pouco mais profundamente sobre o caso, porque o delegado do caso, o Marcelo Maceira, falou abertamente com a imprensa e detalhou como funcionava todo o processo dentro do esquema. Marcelo explicou então que a origem do dinheiro eram apostas em bets ilegais, rifas digitais clandestinas e tráfico internacional de drogas. Pessoal, aqui tem um negócio bem importante, tá? Ele fala sobre cassinos ilegais e também sobre rifas ilegais, porque o que tá acontecendo no meio desse caso é a galera entender que todo o cassino é ilegal e que todas as rifas são ilegais. Não é o que acontece. Basta você pensar, a Mega da Virada, por exemplo, ou a Mega Sena que acontece semanalmente, é uma forma de rifa. Você vai e compra um número e você pode ser sorteado e ganhar um dinheiro. Mas para você poder fazer uma rifa hoje, você tem que ir na caixa, fazer dentro de um código de normas, deixar um dinheiro já garantido, o prêmio é de 5 milhões, então tem que deixar os 5 milhões, mais um dinheiro para caixa. Então tem uma série de normas, tem como fazer legalmente, tá? Para depois também, não acabar atingindo quem tá fazendo tudo certinho e não tá querendo sacanear ninguém. Então seriam de outros tipos de locais. Vai lembrar que no ano passado a gente teve o início das bets legalizadas, que compraram o direito de ser legalizado por, se eu não me engano, 5, 10 anos. Quando eles compraram esse direito, eles tinham direito a 3 casas. Então cada um que comprou uma licença podia usar 3 nomes. Por exemplo, sei lá, Corinthians Bet, Palmeiras Bet, Flamengo Bet. Vou lançar essas 3 aí. Beleza. Então ele podia lançar 3 bets e essas eram as legalizadas. No total a gente tinha aí um universo de, sei lá, 400 bets possíveis, que eram legalizadas. Só que muitas outras continuaram funcionando mesmo elas não tendo essa liberação. Por isso que elas são ilegais. Elas sendo ilegais, elas não têm, por exemplo, escritório aqui no Brasil, que foi uma das coisas pedidas para quem quisesse ser legalizado. E fica muito mais difícil, né, da empresa responder por isso. Então, por isso que é dessas empresas, principalmente, que vem os golpes. Aqueles golpes que a pessoa bota o dinheiro, roda ali e perde e não teve nunca chance de ganhar. Porque, de fato, o jogo é manipulado. Tanto é que essas grandes casas de apostas, elas pegam o jogo de um mesmo local, que é um local que fabrica jogos e que ele vende o direito de uso. Esse tal tigrinho que tem, né, o Fortuna Tiger, ele é de uma empresa e essa empresa ganha 30% de tudo que é jogado lá. Só que existem os outros tigrinhos. E qual que é a diferença desse tigrinho aqui e do outro? Os dois, na maioria das vezes, você vai perder, tá? Porque o cassino tá buscando lucro. Então, obviamente, isso acontece. Só que nesse daqui a porcentagem é uma porcentagem que não é exagerada, a gente pode falar assim. É uma porcentagem, sei lá, de 60 a 40, digamos. Enquanto nesse aqui, a porcentagem é escolhida por quem quer ganhar dinheiro. E quem quer ganhar dinheiro através de crime vai botar 100 a 0. Então aqui é muito mais fácil de você, por exemplo, tirar todo o dinheiro de alguém. E esse mercado de divulgação de apostas é um mercado que ele tem números inflacionados principalmente pelo mercado ilegal de cassinos. Então quem paga muito bem é quem é ilegal, certo? Tanto é que, olha só, tem níveis diferentes. Eu vou falar pra vocês, ó, eu já recebi várias propostas, eu já fiz bet aqui, por exemplo, bet esportiva, e tem alguns níveis de quanto você vai se aprofundando nesse mercado. Bet esportiva é um negócio que tá legalizado no Brasil desde 2017, já faz um tempo, tá fazendo 10 anos daqui a pouco, então, querendo ou não, já tinha um mercado andando, era mais tranquilo. Inclusive lá fora é mais tranquilo também, é aceito nas principais ligas de esporte e tudo mais, porque não é algo que a pessoa tende a ficar apostando uma em cima da outra, sabe? Tipo, aposta uma vez num jogo que vai ter, e aí ganha ou perde.
Mas assim, uma das coisas que realmente as casas de apostas tentam vender é que é apenas desportivo, ou seja, é apenas uma coisa que para passar tempo, não dá para olhar para isso como se fosse uma fonte de renda. A partir do momento que você entra para uma casa de aposta com a intenção de lucrar dinheiro ao ponto de, sei lá, sustentar algo parecido, você já está a cometer um erro. Porque quando você vai ver, mano, são tantas casas de aposta hoje em dia, principalmente no Brasil, tem muitas e muitas casas de aposta. E o que é que eles ganham com isso, boy? Eles ganham com aquele teu dinheirozinho que você perde. Supomos que você vai exatamente disponibilizar ou tentar jogar mais ou menos 5 reais. Imagina que tu vai fazer isso hoje e hoje tem mais ou menos 1000 pessoas a fazerem com o mesmo valor que é 5 reais na mesma casa de aposta. É muito dinheiro movimentado e só para ter uma grande ideia, esses caras movimentam muito dinheiro e que muitas das vezes nem tem mesmo como ser controlado, porque a lavagem de dinheiro consiste exatamente nisso. O dinheiro entra, vai fazendo todo um processo, depois tem aquela documentação que diz exatamente o registro de quanto foi feito no decorrer deste mês ou aquele, e automaticamente aquele dinheiro passa a ser legítimo, porque tem todo um registro de como aquele dinheiro foi aparecendo e o movimento todo que surgiu em volta daquele dinheiro, e automaticamente a lavagem de dinheiro funciona mais ou menos assim. Basicamente é isso. E a pessoa tem chance de ganhar, é um negócio que vai acontecer no jogo, então depende do jogo, né? Não é uma questão de manipulação de resultados. Depois da bet, a gente tem o cassino. E aí a gente tem vários tipos de cassinos, tá? A gente tem os cassinos que eles são honestos. Eles não estão trapaceando. A grande questão é que eles fazem um jogo onde a maioria das vezes eles vão ganhar, certo? Então para eles não precisam ser honestos. Esses cassinos, a gente tem lá, por exemplo, aquele Red ou Black, sabe? Que o cara joga lá. O cara realmente joga o dado. Tem 80 pessoas jogando. Alguns falam vermelho, alguns falam preto. No final das contas, quem mais ganhou foi a mesa. Então esse, por exemplo, é muito aceito em alguns países, em outros não. Na Europa, por exemplo, tem países que não aceitam esse tipo de cassino. Enquanto isso, nos Estados Unidos é cultural. A gente vê Las Vegas, por exemplo, é uma cidade inteira em torno desse tipo de rolê, que não é manipulado também. E aí depois disso, a gente tem as ilegais, porque não conseguiram dinheiro para conseguir essa licença, que não necessariamente estão também manipulando o mercado e o jogo em si. E por fim, a gente tem as ilegais, que já têm a intenção de manipular e por isso continua, né, na ilegalidade, certo? Então seria dessa última camada do mercado de apostas que a gente estaria falando, do realmente o pior mercado possível, e junto dele o mercado de venda de drogas. Então o dinheiro que era limpo viria daí. Depois disso, o dinheiro era pulverizado em várias contas bancárias para poder dificultar o rastreamento. E em todo esse processo havia uma estrutura com funções bem definidas, incluindo, por exemplo, responsáveis por cada área. Tinha o cara das contas, aí tinha o cara das criptos, aí tinha o cara do transporte, sabe? Tipo, tinha um cara para cada coisa. E o emprego do cara era esse. E nessa fase mais avançada, quando o dinheiro já tinha sido limpo e estava começando a rodar, o grupo fracionava as transferências, que inclusive é uma técnica chamada de smurfing. Porque, por exemplo, ó, lembra quando teve um negócio de taxação do Pix? Lembra, Esse papo? Naquela época, uma coisa que o Haddad falou, e essa coisa eu acho que era a única ali que fazia sentido no que ele queria propor, é que se a gente dá um valor onde abaixo disso a gente não vê o que está acontecendo, que é o que acontece hoje, se você tem, por exemplo, uma conta no Banco Inter, no Nubank, você transfere menos de 5 mil reais, você não está sendo visto, você não tá na grande malha da Polícia Federal. Se isso acontece, o crime pode se adequar a isso. E é o que o crime faz. Então o crime pega 1 milhão, divide 20 vezes. Aí depois divide mais 20 vezes. Até que chega em várias pequenas partes e faz sentido. Porque primeiro passa por uma empresa gigante. Então essa empresa tá acostumada a pagar 100 mil para várias pessoas. Depois vai para empresas menores, que estão acostumadas a pagar 20 mil. E depois 10 mil. E depois até chegar em 1000. Então no final, a polícia realmente não vai identificar. Foi uma transação de R$1.000 entre uma pessoa qualquer e outra. E é normal. Como é que a polícia vai desconfiar daquilo, né? E bom, além dessa entrevista que a gente teve do delegado, a gente agora também tem a Deolane Bezerra sendo investigada dentro dessa mesma investigação. Isso porque entre 14 de maio e 30 de junho do ano passado, a conta dela movimentou 5,3 milhões de reais. No período, ela recebeu então 430 mil da produtora do Rian SP e transferiu 1.160.000 para o Instituto Projeto Neymar Júnior, que é, né, linkado obviamente ao Neymar. Bom, aqui, pessoal, é um negócio que a gente tem que tomar cuidado também no meio disso, tá? Porque a Deolane, ela tem algo pra polícia talvez ficar de olho, porque no ano passado ela já foi investigada pelo mesmo motivo. Mas ao mesmo tempo, essa transferência não diz muita coisa. Ela apareceu, por exemplo, falando que foi uma venda de um carro, que ela recebeu um dinheiro porque ela vendeu um carro pro Rian, e se ela de fato tiver como provar isso e tiver uma transferência de automóvel, acabou. Faz sentido, né? Era essa única a coisa que envolvia ela. Então a gente tem que ter cuidado também pra gente não achar que alguma coisa já serve como prova. É um indício. Esse indício dela de envolvimento com ele por ter recebido esse dinheiro, agora vai ser provado por ela ou não. Eu imagino que vá, porque ela inclusive colocou papel na
tela, né? A não ser que, pô, aí tem que ser muito simulado, não é? Tipo, você botar um papel na tela que alguém pode dar zoom e começar a ler letrinha por letrinha, Então, acho que não. tá ligado? Então acho que ela, de fato, tipo, tem como justificar esse dinheiro. Aí é que entra a grande questão. Se esse carro valia o que foi pago, tudo mais, aí a gente não sabe. Outra coisa, ela poderia, de fato, estar envolvida no esquema, tudo isso supostamente, tá? A gente tá falando de um caso, sem colocar diretamente a Deolane, mas ela poderia estar envolvida e a transferência que ela fez pro Neymar também não tem nada a ver. Sim, com certeza. Entendeu? Uhum. Tipo, pode ser que ela de fato estava envolvida e de fato ela fez uma doação pro Instituto Neymar. Então, tudo isso agora a polícia vai levantando, né, com o tempo. E mais pra frente a gente vai saber quem que vai acabar se ferrando mais. Mas eu acho que no caso dela é algo que não vai dar em nada, pra falar a verdade. Aí, Tipo assim, eu realmente tava aqui a ver apenas o vídeo sem ter que falar muito, mas e assim, eu tava aqui a ver a forma como é fraccionada, praticamente fraccionada, os dinheiros dos tráficos de droga ou algo parecido. Você começa a pegar uma visão de que a coisa é muito mais profunda, porque existem exatamente várias formas de fazer lavagem de dinheiro, que pode consistir em coisas muito, muito básicas. Negócios esses que podem ser legalizados. Quando render dinheiro, ninguém vai ter que desconfiar daquela pessoa. Existem várias formas de fazer lavagem de dinheiro hoje em dia que você surpreenderia. também teve no domingo a matéria do Fantástico sobre o caso, né, onde eles revelaram alguns áudios que eram da investigação. E, por exemplo, a gente tem ali as conversas do Rian com o Rodrigo Morgado, que é o contador, que a gente citou no último vídeo, né, que seria o grande responsável financeiro por toda a operação. E em um áudio, o Rian disse o seguinte: nunca é bom falar dos resultados das plataformas, tá ligado? Na época que o Tigrinho tava bom mesmo, eu tava arregaçando. Mas hoje em dia não dá mais que nem dava antes, pelo fato do Fantástico TV falando mal do bagulho. Ou seja, cara, isso aqui, cara, eu imagino a galera do Fantástico, tipo, o nível de felicidade deles vendo isso. Com isso você começa a perceber automaticamente que existe muito, muito, muito dinheiro rodando no meio dessas casas de aposta, principalmente as ilegais. O que é ilegal dá mais dinheiro, vocês já sabem. Não é novidade para ninguém que o que é ilegal dá muito dinheiro, tráfico, casas de aposta, contrabando de qualquer coisa, e geralmente as coisas que realmente são ilegais é que dão muito dinheiro e movimentam muito dinheiro também. E o papel dos influenciadores no meio disso tudo é exatamente para tentar influenciar quem está de fora, para tentar fazer parte desse jogo, porque quanto mais pessoas estiverem nesse meio, automaticamente vai fazer com que a coisa pareça legítima. Pô, É absurdo, né? Imagina os caras ser citados lá nos áudios. como alguém que tá desencorajando o pessoal a jogar no Tigrinho, tá? Aham. Isso não limpa a barra da Globo, não, né? É absurdo. Porque a gente tá falando aqui sobre... Eu vim aqui e expliquei pra vocês a diferença dos tipos que tem. Vai ter gente que vai me xingar por causa disso, por eu ter explicado isso. Mas eu tô falando pra vocês o que é verdade. O que é o mercado, né, de propaganda que acontece. Tanto é que você já viu o Casemiro divulgar Tigrinho? É, não tem. Não. Você nunca viu o Casemiro divulgar Tigrinho. E bet. Quando é o próximo jogo? Vai lá e assiste. Vai ter um monte. Você já viu na Globo passando roleta e não sei o quê? Não. Mas e bet? Odd, né? Odd aparece muito o tempo O todo. tempo todo, tá ligado? Então, assim, eles tacarem o pau em aposta de uma forma meio que geral, volta contra eles. Então, esse momento aqui, esse áudio foi meio que, tipo assim, ouro lá dentro, tenho certeza. Vai falar, caraca, olha só, a gente vai conseguir mostrar que o Fantástico de fato tá agindo e tá conseguindo atuar pra prejudicar esse mercado. E que bom que seja assim, que o Fantástico realmente faça isso, porque o Fantástico tem esse poder de causar mudanças no Brasil. A Globo tem esse poder, inclusive, tá? Que é um poder que pode ser usado tanto pra bem quanto pro mal, né? Então esperamos que eles usem pro bem. E aí depois tem um outro áudio que é exibido, onde o Rodrigo disse que um amigo dele tem uma casa de aposta e queria saber quanto que o Rian tava cobrando pra fazer publicidade. Aí o Rian responde: se for amigo seu, é 300, mas se não for muito amigo, é 400. Isso aí, pessoal, eles estavam falando de 300 ou 400 mil, certo? Por dia. Ô, louco, como assim? Caraca. Só que isso aqui... É muito dinheiro, porque assim, tem exatamente, eu ganho como influenciador 400 ou 300, mano, você como a casa de aposta vai ganhar o quê? 1.000, vai ganhar 2.000, é muito dinheiro movimentado. É isso que eu tô falando, tá? Isso aqui não é crime. Tá, tipo, na matéria do Fantástico, tá no meio como se fosse, não necessariamente isso aqui é crime. Entendeu? Se for crime, tem que ter mais detalhes pra tornar isso aqui um crime. A questão da propaganda em si, dele receber 400 mil reais por dia por fazer uma propaganda, se tiver alguém querendo pagar, não é crime, você entendeu? A grande questão, e inclusive, gente, se a gente botar 400 mil reais por mês, quanto que vai dar? Vai dar 12 milhões. Bota aí, 12 milhões. É uma boa grana, obviamente. Mas vai dar quanto no final da brincadeira aí? Em 10 anos a gente vai ter um bilhão, será? Vai, 1 bilhão. A gente tá falando de 200 e poucos bilhões. Não foi daí que veio o dinheiro, entendeu? Não foi da propaganda que ele fez. Foi de outro lugar. E por fim, a gente vai falar do pronunciamento da Choquei. Bom, a empresa que é administrada pelo Rafael Souza, que também foi detido nessa operação, ainda não tinha postado nada sobre o assunto, né? E vai lembrar que é uma empresa de cobertura jornalística. Então, desde a prisão do dia 15 até agora, uma semana inteira, né? Eles não tinham postado nada. Mas agora postaram uma nota. Essa nota, então, foi escrita pela equipe que compõe a defesa do Rafael e da Choquei. Vou ler pra vocês. A Choquei
nunca manteve qualquer vínculo com organização criminosa e tampouco prestou serviços com finalidade diversa daquela inerente à sua atividade econômica lícita, consistente em publicidade e marketing digital, nos termos de legislação aplicável, né? Porra, meteu também um texto aí, um juridiquês pra nada à toa, né? Tudo que a Choquei faz, mano. Falou só tipo assim, a Choquei nunca cometeu crime. Não. Pois é, né, cara? Era muito mais fácil falar assim desse jeito, para as pessoas também conseguirem perceber. Mas em resumo, nós sabemos que lá no fundo, eles promovem coisas que de certa forma influenciam muita gente e que com isso automaticamente não tem como ser suspeito. Imagina que você divulga uma coisa, estão a dizer que é crime. Como é que eu não vou achar que você é suspeito de algum jeito? Claro que eu vou achar. E por trás no meio disso tudo, a divulgar aquilo que exatamente é crime, automaticamente você também é um desenvolvido. Complicado, porque quando sai esse tipo de coisa, a gente já percebeu pelo caso do Epstein que quando tem um grande caso envolvendo grandes nomes, a polícia aproveita disso. E não é que a polícia está errada, às vezes a polícia não tem, por exemplo, dinheiro para poder investigar um cara desse. Que um cara desse está preparado de uma forma diferente. É verdade. E aí a polícia precisa de dinheiro e taca na mídia. Só que ao mesmo tempo, a polícia não pode tacar tudo que tem, porque se ela tacar tudo que tem, os caras vão conseguir se defender. Então a polícia esconde muita coisa. Quem tá investigando, pelo menos, né? Vai esconder muita coisa da gente. E a gente vai ver algumas situações e a gente não vai conseguir falar, tá, isso aqui é o suficiente pra condenar o cara. Tá, isso aqui é o suficiente pra gente decretar alguma coisa. Então fica faltando alguns detalhes que provavelmente faz parte da estratégia da própria investigação, que vão sendo revelados passo a passo. Igual o que foi revelado agora, né, pelo delegado, como, né, o cassino era uma parte também importante pra poder levantar esse dinheiro que foi lavado. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham curtido. Se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal e comenta pra gente Mas foi um vídeo bem explicativo, acho que não tinha assim necessidade de falar alguma coisa por acrescentar, porque o cara estava exatamente a explicar tudo aquilo que está a acontecer neste exato momento, naquilo que é o assunto do do MC Pulse, do Rodo e também Rian SP. Então espero que tenham gostado do vídeo, deixe seu like, seu comentário e vamos terminar o vídeo desse jeito, bora! próximo tema que você queira ver por aqui. Tamo junto, valeu, é nóis!